Hoje a gente vai falar sobre a história de uma mulher que me procurou e a situação dela é a seguinte: ela era casada e no casamento dela, ela não era casada com um homem cristão. Então, ela tinha um bom relacionamento com ele, a família dela gostava dele, ele tinha boas intenções com ela, eles dois moravam juntos há muito tempo, ainda não tinham casado no papel. E bem próximo de quando ela estava pensando em casar no papel, eles começaram a se organizar para casar no papel de fato. Aconteceu que ela começou a se envolver emocionalmente com um homem pela internet. Então, basicamente a história ela começou a trocar mensagens com esse homem começou a dizer pra ela que ela era linda e que ela tava em um relacionamento com um jugo desigual e que aquilo era errado. E aí ela começou a ouvir esse homem, começou a criar uma amizade com esse homem. Aí ela começou a contar isso pra uma amiga dela, falar pra amiga dela o que estava acontecendo, que ela tava meio que gostando desse homem, que eles estavam desenvolvendo um relacionamento ali emocionalmente conectados um com o outro. Essa amiga dela começou a estimular ela a conversar com esse homem, se envolver com esse homem. Ela chegou a encontrar com ele em um café, chegou a beijar esse homem, isso mesmo estando em um relacionamento. E aí ela percebeu que ela estava fazendo algo muito errado, decidiu finalizar esse relacionamento com esse cara, com esse homem. E aí a amiga dela enviou os prints e os áudios, tudo que ela tinha contado para uma para outra, para o marido desta mulher. O marido dela descobriu, terminou o casamento, e aí ela começou a procurar por tarô, por oráculos, ela começou a buscar ajuda, porque ela ficou muito mal e ela não estava sabendo como lidar com aquilo, se o relacionamento ia voltar, se ele ia perdoar ela, como ele podia perdoar ela, enfim. O relacionamento começou a se deteriorar e ela não sabia o que fazer e assim ela me procurou. Foi essa história que ela chegou pra mim quando ela trouxe essa situação toda pra mim. Então a gente vai primeiro tratar do começo, que é a carência da mulher, a carência do feminino. E vamos fazer um comparativo com Eva. Aliás, lá dentro da nossa comunidade Alinhamento Interior, a gente tá com uma série maravilhosa chamada Redenção do Feminino. E tem uma aula só falando sobre Eva, onde a gente analisa Eva da perspectiva simbólica, de como nós também somos Eva e a gente precisa saber as nossas vulnerabilidades para que a gente não seja uma presa fácil para o inimigo. E em Eva, a gente tem lá a história dela com a cobra, e basicamente a gente percebe que Eva é uma pessoa carente, porque Eva foi conversar com uma cobra. E tem algo errado quando a gente começa a conversar com uma cobra. Você concorda comigo? Deus cria o ser humano para ter domínio sobre todos os animais, todas as coisas da terra, e aí de repente você está dando ouvidos para que uma cobra está dizendo para você e colocando em risco você, seu relacionamento, o seu jardim do Éden, por uma cobra, que é um animal, que tecnicamente você tem que ter domínio sobre a cobra, não a cobra domínio sobre você. Então, aqui a gente pode usar a cobra como um símbolo da nossa carne, a gente pode usar a cobra como símbolo de gente mal intencionada na nossa vida. Então, quando essa mulher, ela não entende que existe uma carência na mulher, que a gente tem essa necessidade de conversar, de ser vista. Se você não entende que você tem essa vulnerabilidade, você acaba sendo vulnerável e não sabendo se proteger. Então, ela tinha uma carência ali. Talvez o marido dela trabalhava demais, talvez o marido dela não estava disponível na quantidade de tempo que ela precisava. Às vezes alguma coisa acontecia ali que ela estava aberta a conseguir, a ponto de conseguir se conectar emocionalmente com uma pessoa fora do casamento dela. E nesse caso a gente vê dois problemas, porque ela não se conectou só com esse homem que mandou mensagem. Ela se conectou também com uma amiga, que nitidamente não era uma amiga. Então, a carência dela fez ela ficar vulnerável às investidas de um homem e à falsidade de uma amiga. Nisso, toda essa situação, toda essa carência criou uma situação onde ela destruiu, ela com as suas próprias mãos, suas próprias decisões, destruiu algo precioso na vida dela, que era um relacionamento. Nós mulheres precisamos saber das nossas vulnerabilidades. Se você não sabe da sua vulnerabilidade, é mais fácil para o inimigo atacar. Ponto.
Tem coisas que você não conta pra ninguém, só pra Deus. Tem coisas que você não vai compartilhar com ninguém, nem com a sua melhor amiga. É só com Deus que você compartilha. Por quê? Justamente porque você não sabe quais são as intenções dessa amiga. E Deus consegue te revelar. Mas se você não tiver um relacionamento de intimidade com Deus, Ele não vai te revelar por sonho, Ele não vai te revelar por lugar nenhum, porque você não tem um relacionamento com Ele. Então a gente precisa colocar todos os espíritos à prova, inclusive das amizades que a gente tem em volta. Essa pessoa realmente é minha amiga ou essa pessoa não é minha amiga? Sobre o homem, uma mulher ou um homem, isso é válido para os dois, tá? Homens e mulheres que estão dentro de um relacionamento não tem que ter amizade com pessoas do sexo oposto. Eu sou muito radical quando eu penso sobre isso, porque a gente precisa vigiar. E a gente nunca sabe quando a gente vai estar passando por um processo no relacionamento aonde vai estar frio, onde vai estar um momento assim de conflito. E aí é dar realmente, abrir a porta para o inimigo entrar na nossa vida, começar a conversar com alguém do sexo oposto. Porque vai desenvolver, de repente você está ferida e aquela pessoa começa a te consolar, então vai desenvolver uma coisa ali platônica que pode se desenvolver para uma coisa diferente. Então assim, toda vez que eu vejo essa história de ai, fulana, um homem que começa a desabafar com uma mulher, acabar virando um caso. Uma mulher que começa a desabafar com um homem, vai virar um caso. A gente também tem que prestar atenção que assim, se a gente tá no relacionamento e chega uma pessoa de fora que não tem nada a ver, começar a minar nosso relacionamento, também tem alguma coisa estranha. Isso não é normal. E tudo precisa passar pelo Espírito Santo. Vocês precisam começar, quando pessoas se aproximam de você, vocês precisam começar a pegar a Bíblia e falar: Senhor, me direciona sobre essa pessoa. Porque tem pessoas que elas vêm para testar sua fidelidade, elas vêm para testar sua sagacidade, sua sabedoria. E se você não faz isso, se você não está conectado com o Espírito Santo, você perde informações que você só conseguiria através do mundo espiritual. Porque a pessoa, às vezes, realmente, se ela se aproxima com boas intenções, o cara cristão, falando pra você que você tá em um relacionamento de julgo desigual. Olha só, o cara parece uma pessoa boa, não é? Às vezes a pessoa se apresenta como algo muito bom, mas são os famosos, os lobos com pele de cordeiro. E a gente só consegue se blindar de gente assim se a gente tiver um bom relacionamento com Deus, porque Deus vai nos mostrar, entendeu? Deus vai revelar pra gente. O Espírito Santo vai revelar através de sonho. O Espírito Santo vai revelar através de uma pessoa do nada falar pra você: olha, cuidado, com tem uma coisa errada com essa pessoa. Então, precisamos estar atentas. E atentos também, os homens também, porque é isso, o marido dela não tem uma relação com Cristo, nitidamente, o cara já não era cristão, então ele também não estava sabendo o que estava acontecendo ali dentro da relação dele com ela, porque se ele tivesse com o Espírito Santo de Deus, talvez o Espírito Santo teria alertado ele que a esposa estava prestes a cair numa armadilha de Satanás. Mas como ele é um homem desconectado espiritualmente do mundo espiritual, do Espírito Santo de Deus, ele também acabou sendo vulnerável e sendo vítima de toda essa situação que foi armada. Então, esse é o primeiro ponto, ter uma relação de intimidade com Deus e sempre colocar à prova pelo Espírito Santo todo tipo de relação que se aproxima de você, tanto feminina quanto masculina. E se você tem um relacionamento com alguém, se você já tem uma relação, um casamento, você não tem que ficar contando da sua vida pessoal, detalhes da sua vida pessoal, você não tem que ficar encontrando com pessoas sozinho, você não tem que fazer isso. Você precisa não dar brecha pra Satanás, porque se você der brecha pra Satanás, ele vai destruir o seu relacionamento, porque ele vem pra matar, roubar e destruir. Então, ele vai fazer isso, tá bom? Ok, dado esse ponto, a gente já entendeu questões de amizade, questão de ter a capacidade de discernir e saber nossas vulnerabilidades, porque a partir das nossas vulnerabilidades a gente consegue se proteger. A vulnerabilidade do homem é a mulher. Aliás, não é à toa que Adão comeu o fruto porque a mulher ofereceu. Então você que é homem precisa manter o seu radar sempre ligado, porque mulheres também são usadas pelo capeta para fazer você perder seu casamento, seu trabalho, seus filhos, sua vida, sua saúde, seu dinheiro. Então você também precisa ficar muito esperto no que diz respeito a mulheres. E mulheres precisam ficar espertas com homens e mulheres, porque é isso. Estamos todos vulneráveis, precisamos vigiar e buscar o Espírito Santo de Deus para que ele nos mostre e nos proteja. Agora, já aconteceu
o problema. Então, o grande problema é agora como lidar depois que você é traída pela sua amiga, depois que você traiu o seu marido, e depois que ela mesmo já tinha finalizado a coisa com o cara seguiu a vida dele, foi do relacionamento dele, ficou com outra mulher no final, e ela ficou com o vazio de um relacionamento falido e de ter sido traída pela amizade. Com relação à amiga que traiu, tá? Nós precisamos aprender a liberar perdão até para os nossos inimigos. Ah, bah, mas isso é horrível, a pessoa é horrível. A pessoa é, mas você vai aprender a liberar perdão para ela. Porque enquanto você não liberar perdão para ela, você vai continuar dando brecha para o inimigo agir na sua vida. A ausência de perdão é uma das principais brechas espirituais que demônios usam para acessar a sua vida. E se você não conseguir perdoar, você também não consegue seguir em frente. É como se você estivesse tomando um veneno para o outro morrer, o que não faz sentido. Então você precisa trabalhar o perdão no seu coração. Não tô dizendo para voltar a ser amiga, muito pelo contrário, você tem que ficar longe de gente assim. Mas você precisa aprender a liberar perdão. Você tem que entender que aquela pessoa estava sendo usada por Satanás, que tudo bem, ela não tem caráter, por isso que Satanás usou ela, ok, mas ela ali tá sendo usada por uma coisa ruim e essa pessoa talvez fez com maldade, talvez fez por inocência, talvez fez por interesse no marido da amiga, enfim. Mas o ponto é, ela tá te servindo. Olha só, essa pessoa está servindo para mostrar quais são as vulnerabilidades que você tem que você precisa tratar, quais são as coisas de caráter que você precisa lidar, qual é a carência que você precisa curar com Jesus para você não repetir essa história na sua vida. Então, mesmo ela fazendo algo tão ruim com você, ela ainda tá te fazendo o favor de te mostrar onde você precisa melhorar como cristã, como ser humano, para você evoluir e para ficar cada vez mais parecida com Cristo. Então, você vai aprender a perdoar ela, você vai lembrar que Jesus está aqui para perdoar você, mesmo com as coisas mais absurdas que você fez na sua vida. E se Jesus perdoa você com todas as coisas mais caóticas que você já fez na sua vida, ele também perdoa ela. E se Jesus perdoa ela, quem é você para não perdoar ela? Né? A gente precisa saber qual que é a nossa posição, qual que é o nosso ponto. E aí a gente precisa lembrar que a gente tem que ser obediente também. E Deus manda a gente orar pelos nossos inimigos, a gente perdoar as pessoas, independente do que elas fizeram pra gente. Então, o primeiro ponto é aprender a liberar perdão. Vai perdoar a pessoa que te traiu, tá bom? E lógico, o marido dela, se fosse ele me pedindo conselho, eu também falaria, você vai ter que perdoar a sua ex-mulher. Não significa que você tem que voltar com ela, mas você tem que perdoar ela. Mas o perdão tem que liberar, galera. Temos que liberar o perdão. Então, isso é o que ela tem que fazer com relação à amiga, ex-amiga dela, que traiu ela. E o cara que fez isso, que estimulou ela também, acho que é importante ela liberar perdão, porque de alguma forma ele influenciou ela a fazer uma coisa muito ruim pra vida dela. Então ela também tem que liberar perdão pra ele e, se possível, cortar contato com ele, como já aconteceu, o que é maravilhoso. Então, cortar o contato com a pessoa se você pretende voltar com o seu ex e perdoar ele, caso você decida não voltar com o ex. Então você tem que perdoar o cara e deixar o cara aí. Se você decide ficar com o cara, aí eu nem sei, eu nem cheguei a pensar nessa história, porque eu nunca não recomendei isso pra ela, porque eu não sei, eu acho que uma pessoa que vê alguém casado e entra nessa relação e influencia a pessoa a terminar o casamento, não parece uma pessoa muito legal. Eu nunca recomendaria alguém a ficar com alguém que fez algo tão terrível assim. Então, é isso, só se afastar mesmo do cara que influenciou ela a terminar, a ficar com ele e ser amante dela e tal. Então, só finalizar, porque não é de Deus, né? Demoniado. Aí, a gente tem ela lidar com a amiga, perdoar. Ele também perdoar o que o cara fez e se afastar dele, se afastar dessas pessoas. E aí tem o ponto, é como voltar com o ex. Que ela ama ele ainda e quer voltar com ele, mesmo tendo traído. Então a primeira coisa que a gente precisa aprender a fazer é confessar o que a gente fez de errado. Então se você quer voltar com ele, se isso tá acontecendo com a sua situação também, você precisa confessar. E quando eu falo confessar, tipo, não é confessar um pouquinho. É contar tudo o que aconteceu, exatamente como aconteceu. Não necessariamente pensando no retorno imediato, mas entendendo que você precisa fazer o contrário do que você fez.
Então ela mentiu, ela enganou, ela omitiu. Então se ela quer começar um novo relacionamento com esse homem, com qualquer outro homem, ela precisa moldar o caráter dela, a falha de caráter que ela tinha, para uma nova versão com um caráter diferente do que ela tinha. Então se no caráter antigo ela era uma pessoa que era manipuladora, que mentia, que escondia, que traía, que omitia, agora ela tem que ser uma pessoa que fala a verdade, que é transparente, que é firme, que é corajosa, porque ela foi covarde, ela foi manipuladora, ela foi mentirosa. Então agora precisa ser o oposto disso. E no caso, ela tem que ser o oposto disso com o cara com quem ela estava, que ela quer voltar. Então ela teve que falar a verdade pra ele, eu direcionei ela a fazer isso, ela fez, aliás, muito corajosa. Falou a verdade, foi transparente, contou tudo com detalhes do que aconteceu, pediu perdão. E aí entra um processo agora de fortalecimento da nova identidade dela, da mudança de caráter dela, para que isso não se repita. Se caso o futuro, o ex-marido dela, voltar a ser marido dela, que bom, glória a Deus por isso. Mas o mais importante é ela mudar a identidade dela, porque se ela não mudar a identidade dela, ela vai repetir o mesmo erro que ela teve com o primeiro marido dela. Então, meu direcionamento para ela foi, antes de pensar em voltar com o marido, ela mudar, ela se transformar, ela tratar o caráter dela, ela tratar as carências dela, ela tratar essa fraqueza que ela teve, porque senão ela vai acabar caindo mais uma vez. E aí, ela teve essa questão muito importante e da gente abranger e falar um pouco sobre o tarô. Quando a gente tá nos momentos de mais incerteza na nossa vida e dúvida, existem alguns atalhos que são oferecidos pra gente, trabalhos espirituais, consultas com tarô, com oráculo, qualquer tipo de abordagem espiritual tentando trazer uma resposta rápida ou uma solução rápida para um problema que não vai se solucionar rápido. Porque envolve muitas coisas, muitas emoções, mudanças profundas que tem que acontecer de caráter. E isso não tem nenhum trabalho espiritual que consegue fazer. Todo tipo de trabalho espiritual, ou leitura de tarô, qualquer coisa que te traga uma resposta rápida, não vai tratar de fato a raiz do problema, que é uma ausência de Deus na sua vida, uma dificuldade de entender e obedecer à voz dele, uma fraqueza espiritual de você buscar respostas fora de Deus. Então tudo isso só pode ser tratado com tempo, com busca, com disciplina, com mudanças, com comportamentos, com libertação de espíritos malignos, porque eu acredito, e já vivi, já experienciei na minha própria vida, e já vi outros casos, que muitos dos nossos comportamentos são sim influenciados por pessoas não, né? Por espíritos demoníacos. Então existe uma necessidade também de uma libertação, porque senão esses espíritos vão continuar te manipulando a ter comportamentos incompatíveis com a vida que você quer ter, com o resultado que você quer ter, com a vontade de Deus para sua vida. Então, a gente precisa fazer um tratamento profundo, espiritual, emocional, mental, e isso leva tempo, porque as coisas elas são assim. Algumas pessoas conseguem viver mudanças mais rápidas quando existe um nível de entrega muito grande, quando existe um nível de dedicação muito grande. Outras pessoas precisam de mais tempo. O ego, ele é uma estrutura rígida que às vezes demora para ser destruída. E às vezes não. Tudo depende muito da vontade de Deus e a forma como Deus quer trabalhar cada coração. O ponto é que, se você passou por uma situação semelhante, você buscar qualquer tipo de influência espiritual, trabalho espiritual, leitura espiritual, oposta ao Espírito Santo, à palavra de Deus, e coisas que são condenadas na palavra de Deus, que Deus deixa muito claro que ele abomina, como feitiçaria, como consulta a espíritos familiares, não tá ajudando, entendeu? Não tá ajudando. Se tinha como você ter uma restauração do seu casamento, você ter uma solução, né, uma resposta de uma oração vindo de Deus, buscar essas coisas vai só atrasar cada vez mais o processo, porque você está indo no sentido contrário a Deus. Você precisa se posicionar no que você quer viver na sua vida. E a partir do posicionamento que você tem, você ficar firme nisso. E essa firmeza vem com decisão, vem com autocontrole e vem principalmente com um relacionamento real com Deus, porque é o Espírito Santo que te enchendo vai te dar o fruto do Espírito Santo, que é autodomínio, que é você se controlar. E quando você ficar com dúvida, quando você ficar angustiada porque o seu ex-marido não quer olhar na sua cara porque você traiu ele, você não vai buscar no tarô para descobrir se ele tá com outra mulher, se ele vai voltar com você ou não. Você vai entrar
no seu quarto, vai fechar a porta, vai chorar, falar com Deus, vai abrir a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai buscar a resposta e a solução em Cristo. Você vai lembrar que se a situação é a que você está vivendo agora, e se seu marido não voltou para você ainda, ou se ele não voltar para você nunca mais, é porque essa é a vontade de Deus, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a gente só precisa renovar nossa mente para conseguir lidar com essa vontade. Então, é uma situação muito complexa essa, mas a gente precisa saber que, independente da situação da nossa vida, se a gente busca por Deus, Ele tá ali com a gente. E buscar por qualquer coisa que é oposta a Deus, que na palavra de Deus está deixando muito claro que é uma abominação, que é algo errado, só atrasa mais o processo, só prejudica mais o processo de fazer com que Deus faça a vontade dele na nossa vida. Porque você já está indo contra a vontade dele quando você faz essas coisas. Então, esse foi o direcionamento que eu dei para ela. E graças a Deus ela tá muito melhor. Ela conseguiu se fortalecer um pouco mais e continuar nesse processo. Mas se você já passou por isso, entenda que é um processo, é algo que demora um tempo e Deus vai tratar o seu caráter, porque mesmo que ele devolvesse, por exemplo, o marido dela para ela, assim, ela não tá pronta. Por conta da culpa que ela carrega, da vergonha que ela carrega por conta da traição, ela tá idolatrando o marido dela. E quando a gente idolatra qualquer coisa acima de Deus, a resposta sempre, o resultado sempre vai ser uma coisa conturbada e caótica, porque você tá se colocando numa posição que não é sua. E você tá colocando a pessoa numa posição que não é dela. A única coisa que a gente pode idolatrar na nossa vida é Deus, e qualquer coisa que a gente coloca como Deus na nossa vida vai causar destruição, vai causar sofrimento. Então, Deus, ele também, ele ama a gente, e ele não vai te dar algo que vai te prejudicar mais do que você já tá prejudicada. Primeiro, quando passamos por situações tão delicadas como essa, é buscar se fortalecer na fé, é buscar entender a vontade de Deus para que a gente trate a desobediência no nosso coração, a falta de fidelidade no nosso coração. Primeiro, a fidelidade tem que ser tratada não no relacionamento amoroso, mas a sua fidelidade a Deus. Tudo no final é uma questão de caráter e de identidade. Você precisa mudar quem você é para ter resultados diferentes e para que Deus possa fazer a vontade dele na sua vida, que é boa, perfeita e agradável. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você também quer participar desse quadro, você pode deixar a sua história aqui no link que está na descrição. Foi um prazer compartilhar com vocês sobre tudo isso. Vocês podem deixar suas perguntas nos comentários. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que podem estar participando, vivendo situações semelhantes e que também precisam desse direcionamento. Vejo vocês no nosso próximo conteúdo. Tchau!